Bom dia a todos. Essa apresentação tem como tema prospecção de patógenos e antimicrobianos em metagenomas de esponjas do Grande Recife Amazônico. Meu nome é Isabel Cristine e o meu orientador é o Diogo Antônio Tchek, do Laboratório de Engenharia de Sistemas e Saúde e Laboratório de Microbiologia. Gostaria de trazer primeiramente a motivação desse trabalho, que é a problemática das superbactérias. Trouxe alguns dados aqui. Em 2019, a Organização Mundial da Saúde ela declarou que a resistência antimicrobiana é uma das 10 principais ameaças à saúde pública global contra a humanidade. E em 2017, cerca de 600 mil casos de tuberculose foram diagnosticados como resistentes à rifampicina, que é a droga mais eficaz que nós temos atualmente contra a tuberculose. As bactérias elas possuem um mecanismo de troca genética que é muito eficaz. Então, por causa da subutilização e má utilização dos antibióticos atualmente, essas bactérias elas têm se tornado cada vez mais resistentes e isso representa um problema muito grande para a saúde, porque cada vez mais estamos ficando sem medicamentos para combater algumas dessas doenças, né, que são provocadas pelas bactérias. E visto isso, o objetivo desse trabalho é buscar genes de resistência a antimicrobianos, genes produtores de antibióticos e também micro-organismos patogênicos, utilizando as abordagens da bioinformática. E nós vamos realizar a análise de 2 esponjas que são encontradas no Grande Recife Amazônico, e elas são a Amphimedon compressa e a Eloquia crassa. Talvez alguns estejam se perguntando o que bactérias têm a ver com esponjas, por isso vou falar um pouquinho sobre quem são as esponjas marinhas. As esponjas, elas são seres pluricelulares do reino animal e elas vivem no ambiente aquático, elas pertencem ao filo porífero. E, devido a isso, elas adquirem nutrientes através da filtragem da água que passa pelos seus poros, como a gente pode ver na figura ao lado. E uma característica muito importante para a gente abordar aqui é que elas possuem micro-organismos associados ao seu tecido mesóilo, que é a parte que está representada em cinza ali na imagem à esquerda. Então, ela vai ter uma microfauna, pode englobar diversos tipos de micro-organismos, nós podemos encontrar bactérias, arqueobactérias, vírus e até mesmo protozoários nesse tecido. E as esponjas elas são divididas, quanto a essa microfauna, em 2 categorias. Nós temos as esponjas High Microbial Abundance, que possuem uma grande variedade desses micro-organismos e também uma grande quantidade. E em contrapartida nós temos as Low Microbial Abundance, que possuem uma menor variedade e uma menor quantidade desses micro-organismos. Nesse estudo nós vamos avaliar o material de uma esponja de cada categoria, né? E esse material ele foi coletado na plataforma continental da Amazônia em setembro de 2014. Essa é uma área que sofre muita influência do rio Amazonas. Esse rio ele chega a descarregar quase 20% do volume de água fluvial global. E por causa disso, essa é uma área que possui uma alta taxa de sedimentos, de nutrientes e também de matéria orgânica dissolvida. E, além disso, possui características físico-químicas muito peculiares. Antes acreditava-se que essa era uma área morta, né? Sem vida. Mas à medida em que foi sendo explorado esse lugar, foi observado que, na verdade, não existe uma biodiversidade muito grande. Era uma área também de interesse por causa do pré-sal, né? Mas existem muitos organismos que habitam esse lugar e temos ainda muito a aprender com eles. Aqui eu trouxe alguns dados retirados de uma revisão de 2014, feita por John A. Fures, e ele trouxe para a gente alguns metabólitos que já foram isolados de micro-organismos associados a esponjas. Então nós temos inibidores de protease, inibidores de tirosina quinase, antivirais,
Temos também compostos com atividade citotóxica contra linhagens de células tumorais. E também os antibióticos e antimicrobianos. Aqui na direita tem uma tabela, né, com alguma das espécies das esponjas que possuíam micro-organismos produtores de antibióticos ou antimicrobianos. E esse slide justamente para ilustrar o potencial que esses micro-organismos, simbiontes ou não, trazem, né, para a biotecnologia. E aqui eu gostaria de falar um pouquinho sobre a análise do metagenoma. Para começar explicando um pouquinho, o metagenoma é justamente um material rico em genes de organismos diferentes. Então, as esponjas, quando são sequenciadas, quando o material biológico delas é sequenciado, ela traz pra gente como se fosse uma sopa de letrinhas, eu gosto muito dessa analogia, com diversos genes diferentes ali, e o computador ele vai realizar o trabalho de separar e identificar esses genes. Então, os 2 primeiros programas, eles vão realizar uma análise desse material, desses dados, né? E com isso, ele vai fazer um controle de qualidade, devolvendo para a gente apenas os reads, que são os trechos de genes, com qualidade boa para que a gente continue a nossa análise. O MegaHit e o Prodigal, esses programas vão realizar a montagem desses reads, desses trechos, né, para formar trechos maiores. E também vai realizar a identificação dos genes que estão ali nesse material. O Diamond vai então buscar uma similaridade desse material com genes já conhecidos em banco de dados, e o Megan ele vai retornar para a gente uma interface gráfica. Ele vai permitir que a gente visualize, né, a árvore filogenética e realize uma análise taxonômica e também a visualização da composição da microfauna. Trouxe aqui um pouquinho os resultados que já obtemos. Essa é a Amphimenon compressa, que é a Low Microbial Abundance. Então, de 1.797.035.893 reads, nós temos essas porcentagens dos domínios eucariota, bactéria, arquea e vírus. Podemos observar que o domínio eucariota, né, é o mais abundante nesse material. E essas são algumas classes das bactérias que nós encontramos. Gostaria que vocês observassem a quantidade de reads da protobactéria, porque essa é uma bactéria que foi encontrada nas 2 amostras. Na Low Microbial Abundance temos ali na casa de 3.500 reads. Observem também a variedade, né? Aqui nós temos já a High Microbial Abundance, que é a Elochroia crassa. Temos um domínio bactéria bem maior em relação à Low Microbial Abundance. E nós tivemos 1.916.398.986 reads na High Microbial Abundance. E aqui estão as classes de bactérias que foram encontradas na High Microbial Abundance. A protobactéria, né? Aqui com 12.500 reads, né? Então a gente pode observar a quantidade a quantidade, né, é bem maior em relação à Low Microbial Abundance e também a variedade. Bom, para a próxima etapa nós vamos realizar a recuperação dos genomas e também realizar uma anotação desses genes de interesse, podendo também ser aplicado o Learn Machine para a busca de novos compostos e também o levantamento bibliográfico, né, das famílias, das informações que nós já temos e que vamos obter. E é isso, muito obrigada. Deixei aqui o meu contato. Uma boa SEAC para todos nós.